Bom, nosso grupo é composto por mim, Herbert, pelo Trindade, pelo Gabriel Bernardo, pelo Magalhães e pelo Eric. O Eric não pôde estar presente aqui com nós hoje e ele vai gravar o seu vídeo na sua casa, a sua parte do vídeo. O nosso conto escolhido para fazer o trabalho é o conto Os Gestos. Nele se retrata uma parte de um dia da vida de uma pessoa que ficou muda, o moço André. Na primeira parte do livro, ele está sentado na sua cama e está deitado na sua cama e ele aprecia a natureza. Só que ele não consegue expor seus sentimentos. Então ele começa a refletir muito com isso. Até que se anuncia que seu amigo Rodolfo está chegando. Rodolfo chega e André fica muito feliz com a chegada dele. Era um grande amigo e o amigo entende a situação dele. Mas depois que o amigo vai embora, a sua mulher apresenta uma raiva, assim, ela não gosta que as pessoas visitem ele. Isso deixa muito triste, assim. Então, quando começa a chover daí o André ele fica muito preocupado com o amigo dele que saiu na chuva. Ele começa a sacudir a sua sirene que ele tinha para anunciar que estava precisando de alguma coisa para as suas duas filhas, para sua mulher. E daí ele começa a agitar, só que não consegue expor o que ele quer. Então, as mulheres ficam sem entender o que ele queria e ele acaba não se indignando com isso por não conseguir expor o que queria dizer. Então, ele fica pensando, refletindo vários tempos, até que chega a sua filha, a mais caridosa, Liz. Ela trata ele, dá comida para ele, até que chega a sua filha Mariana. Essa só se importa com si mesma. Ela está passando da mocidade para a adolescência, ela está criando peitos, assim, e fica se olhando no espelho. E ele só aprecia isso, ele pensa que ela não dá muita importância para ele. O conto Os Gestos, de Osman Lins, é uma narrativa lírica, onde não há muita especificação das personagens. Como, por exemplo, algumas personagens no conto, podemos ver apenas seus nomes e não características específicas delas. Começando pelo protagonista André. É uma pessoa muda que não consegue esclarecer bem os seus sentimentos. E esse que na maior parte do conto fica refletindo consigo mesmo sobre a sua situação. Sua mulher, que é chamada por ele apenas por esse nome, mulher, não dá muita noção, não tem muita noção dessa sua situação de seu marido, ser mudo e não conseguir expressar bem os seus sentimentos. Então, acaba sendo uma mulher rude ao longo do conto. Ele possui um amigo que pode contar bastante, é totalmente ao contrário de sua mulher. É uma pessoa boa para ele, a Rodolfo. Possui também duas filhas, uma mais velha e uma mais nova. Sendo a mais velha a pessoa mais dócil da casa, a pessoa que dá mais carinho, mais carinhosa para ele, e a filha mais nova, que não dá muito carinho para ele, mas está no momento que vai de moça para adolescente, ou seja, está ligando muito para si, ligando muito para sua aparência. Os personagens coadjuvantes podem ser classificados como personagens planos, ser íntegro e simples, marcado por uma ou poucas características. Já André, apesar de sua pouca cristalização ou definição, pode ser classificada como personagem esférica, ser complexo com vários traços característicos e pontos profundos que podem constituir momentos de mistérios e de conhecimentos que podem haver a tornar-se em grandes revelações. Por outro lado, parte dessa pouca cristalização ou definição da personalidade dos personagens constitui parte da coerência interna do conto, limitando ou convencionalizando a caracterização da personagem de acordo com a proposta do conto. No caso, a sua interioridade, a construção da ambientação em Os Gestos constitui também importante participação na concepção do conto, sobretudo no parágrafo inicial com a descrição da paisagem que a personagem vê da janela de seu quarto, imagem descrita dentro do início da primeira cena do conto. Ocorrida no início da manhã. Unidade essa que inclusive marca o tempo da história da narrativa. Uma manhã, do leito, velho André via o céu nublar-se, através da janela, enquanto as folhas da mangueira brilhavam com surda refulgência, como se absorvessem a escassa luz da manhã. Havia um segredo naquela paisagem. Osman Lins denota nessa paisagem o ambiente básico da vida de André na ocasião,
o leito, a janela, o céu e a mangueira, e a demonstração, a já aguçada sensibilidade do protagonista que percebe detalhes minuciosos daquela sigela paisagem. Esse pode ser considerado o espaço real da narrativa. No decorrer do conto, há passagem em que o espaço amplia-se, mas no âmbito imaginário, aos demais cômodos da casa e ao quintal, onde grandes panos brancos soprados pelo vento, numa fila interminável de lençóis, e aos lugares amenos, lacustres e marítimos ligados à sua juventude. O tempo manifesta-se no conto de forma similar ao da ambientação. O tema da história é de uma manhã, mas as incursões do protagonista, por suas reflexões, por seus fluxos de consciência, remontam a um tempo e espaço psicológicos, tornando-se a manhã um período mais rico e preenchido, o que pode causar ao leitor a impressão de um tempo decorrido maior do que o tempo da história, ou seja, de uma manhã. A narração é feita em terceira pessoa, por um narrador onisciente seletivo. A utilização desse tipo de narrador possibilita ao autor extingir o lirismo encontrado em toda a obra. Bom, Osmar Lins também utilizou neste texto a mudez como elemento descanseador de novas percepções e novos sentidos, que possibilita ao personagem vislumbrar novos sentidos em relação à vida, a seus parentes próximos, novas imagens e sons, de memória antes escondidas. No parágrafo final do conto, André parece querer concluir o que aprendeu, a lição que aprendeu. E conclui explicitamente que seus sentimentos e impressões podem talvez ser melhor expostos pelos seus gestos do que pelas suas palavras. Como diz aqui, meus gestos de hoje talvez não sejam menos expressivos que minhas palavras de antes. Fechou os olhos para conservar durante o maior tempo possível aquela visão.